Nessa aula a gente vai ver o atributo global hidden, ou seja, oculto, como deixar um elemento escondido, né, desaparecer na nossa tela sem utilizar CSS, embora quando você coloca um atributo ele aplica CSS automático, mas a gente não vai utilizar CSS, a gente só vai colocar o atributo mesmo. Vamos ver no exemplo, na prática, como é que funciona? Vem aí no seu Visual Studio Code, cria aqui um arquivo chamado hidden.html, vamos criar o nosso HTML padrão aqui. E aqui dentro a gente vai colocar dois elementos. Vamos colocar uma div mesmo? Vou escrever aqui hcode dentro da div. E nessa outra div eu vou escrever treinamentos. Hcode treinamentos. Vamos acessar o arquivo no Google Chrome. Então vou mudar aqui para hidden. Tá? Veja aí se você escreveu certinho. Hidden tem dois Ds e é que termina com N, tá? Confere aí se você escreveu certo mesmo, salvou o arquivo. Então eu tenho duas divs aqui, ó. Primeira div hcode, segunda div treinamentos. Legal? Nada demais até agora. Vou voltar no meu Visual Studio Code e na parte de treinamentos eu vou adicionar um atributo hidden. Só isso, tá? O atributo hidden, ele tem por valor também hidden. Então toda vez que você tiver um atributo onde o nome é igual ao valor, a gente falou isso na primeira aula de atributos globais, você não precisa colocar o valor. Basta você colocar só o nome dele, não tem por que repetir, tá bom? Salva aí o arquivo, volta no Chrome, atualiza, tá lá. A gente ainda tem um elemento div escrito treinamentos nessa página, só que ela não aparece mais. Por quê? Agora ela está oculto, ó. Veja aqui na parte do DevTools que o elemento está lá, mas ele está oculto. A gente não usou CSS, mas por padrão, veja que ele ganhou um CSS. Um atributo hidden, ele adicionou o CSS displayNone, que tira o elemento da nossa tela, tá certo? A gente vê mais um atributo global agora na próxima aula, tá lá? Nessa aula a gente vai ver o atributo global hidden, ou seja, oculto, como deixar um elemento escondido, desaparecer na nossa tela, sem utilizar CSS, embora quando você coloca um atributo, ele aplica CSS automático. Mas a gente não vai utilizar CSS, a gente só vai colocar o atributo mesmo. Vamos ver no exemplo, na prática, como é que funciona?